Muito bem. Olá, amigos. Muito legal, muito gostoso estar aqui mais uma vez, junto com todos, num só pensamento, numa só vibração, numa só intenção, que é justamente buscar o conhecimento, né? Aquele tesouro que a gente guarda no nosso espírito e que as traças não corroem, porque a gente vai levar para toda a eternidade. Sejam muito bem-vindos. A nossa alegria de ter todos vocês com a gente aqui mais uma vez, tá bom? Então eu vou colocar agora para compartilhar a nossa tela, para que todos possam acompanhar, né? Então vamos lá. Muito bem. Então deve estar chegando a imagem para todo mundo aí, né? Essa linda imagem do nosso querido semeador. Olha lá que bonito, né? Esse jardim aí muito aconchegante. Eu acredito que todo o pessoal do nosso grupo já conheça o semeador. Quem não conhece, fica aí o convite. A única coisa que eu não posso garantir é que essas duas rosas bonitas aí do início já não estão mais, né? Foto antiga, a gente já não tem mais essas rosas, mas a roseira está lá. De vez em quando, ela nos presenteia com mais uma dessas belezas aí. Tá bom? Bom, então é isso aí. O espaço está sempre aberto, ninguém é obrigado a comentar, falar, nem perguntar, mas também não é proibido. A pessoa pode levantar, tem a mãozinha do lado aí, levanta a mãozinha, e a gente vai sempre dar oportunidade para uma pergunta ou um complemento, por que não? Tá bom? Todo mundo participando, a gente aprende junto. Então, nós vamos hoje estudar aí, nessa jornada da nossa noite aí, a questão da pluralidade das existências, tá bem? Então, vamos lá. Mas vamos antes aí dar uma rápida passeadinha pelo que nós já estudamos aí nas aulas anteriores. Olha aí, ó. Nós vimos aí, logo na primeira aula, o que é o Espiritismo, né? Os seus três aspectos, ciência, filosofia e religião. Depois nós passamos para as três revelações divinas, com Moisés, primeira grande revelação, depois com Jesus, e a outra com a doutrina espírita. Está ali na segunda aula, gravado também, os detalhes, as explicações, porque são revelações. Depois nós vimos aí o codificador da doutrina espírita, Kardec, né, professor Rivaio, e a codificação. Nós temos lá 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. A partir daí nós começamos uma sequência de aulas que vai analisar os princípios básicos da doutrina espírita. Nós já falamos, né? Princípios básicos, porque são essenciais, são conhecimentos que dá aquela base para a gente poder avançar num conhecimento mais profundo da doutrina espírita. Por isso que a gente chama princípios básicos. E nós já vimos aí a questão de Deus, né? A ideia de Deus, como é que a gente entende, como é que a doutrina espírita entende também, né? Depois, na aula passada, nós falamos sobre a existência e a sobrevivência da alma. Nós buscamos aí formas de trazer as comprovações para a existência da alma ou do espírito. E hoje nós vamos, então, colocar a nossa vontade aí a serviço de aprendermos alguma coisa sobre esse terceiro dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Vamos em frente, então? Então vamos lá. Pluralidade das existências. Meus amigos, vejam bem, o ser humano tem a curiosidade é uma das características básicas, né, que faz parte do ser humano. A gente procura saber, ver as coisas e não se contenta em enxergar e aceitar passivamente, né? E é bom que seja assim, porque é através desta curiosidade que nós vamos atingir o progresso. Se nós não tivéssemos curiosidade de entender as coisas, nós estaríamos até hoje morando lá nas cavernas, né?
Então, esse interesse da gente buscar o desconhecido, entender, fazer perguntas, né? E nós temos aí que dentro dessa linha de raciocínio são inúmeros, são vários os porquês que incomodam a gente no nosso dia a dia. Ainda que para alguns existam algumas explicações, aquilo que a gente não entende, a gente acaba se questionando, querendo saber, buscando essas coisas, principalmente aquilo que são relativos à vida. A filosofia, ela responde esses porquês. A ciência estuda esses porquês, ela analisa esses porquês. E a religião, ela justifica espiritualmente esses porquês da vida. Tá? E, entre esses porquês, para muitos daqueles que creem, né, na existência de Deus, não conseguem entender por que existe na vida tanta diferença, tantas desarmonias, contradições enormes que existem na nossa sociedade. São um grande número de porquês que a gente olha e fala, poxa, como é que Deus permite essas situações? Por que Deus criou a gente e com tantas diferenças assim, né? Então, vamos fazer uma rápida análise aqui em alguns desses porquês para a gente pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, vamos começar com esses porquês. Por que há pessoas que sofrem, que parecem que são perseguidas pelo azar, né? Enquanto outras, né, a vida se mostra fácil, com muita facilidade, e acaba passando pela vida com tranquilidade. Por que algumas pessoas já nascem, às vezes, portando doenças incuráveis e sem ser caso de hereditariedade? Sem ser caso de hereditariedade. Às vezes portando deficiências físicas, sem um membro, uma cegueira, né, uma surdez. E aí acabam sofrendo a vida toda, enquanto outras nascem cheias de saúde, de vigor, e vão assim pela vida toda. Olha que porquê interessante. Outro porquê. Porque muitas vezes pessoas más, pessoas e mal intencionadas desfrutam na vida de grande prosperidade. Às vezes tem essas pessoas mais oportunidades do que outras pessoas que parecem honestos, bondosos, cheios de moral, de virtudes, que acabam vivendo uma vida de tropeços, de amarguras. Né? Por que alguns, com pouca idade, já ainda lá na infância, revelam algum tipo de aptidão fora do normal, né? Às vezes fora até das ideias adquiridas na educação que ele teve. E isso a gente vê no campo da música, da matemática, enfim, de tantos outros conhecimentos. Enquanto outras pessoas permanecem inferiores, às vezes medíocres por toda a vida, e olha que às vezes se esforçam, se estudam e não conseguem um desenvolvimento. Por que será que há selvagens e homens civilizados? Pessoas que vivem na civilização, com todo o conforto, enquanto existe ainda, em regiões inóspitas ainda, povos ainda, vamos dizer, até porque não primitivos, né? Não civilizados, e não desfrutando do progresso que outros já desfrutam. Por que existem impulsos para o vício precocemente, sentimentos baixos, né? E às vezes em contraste com o meio da família que ele vive, o meio social. Às vezes, numa família, você tem lá vários filhos, né? Dois, às vezes, são pessoas boas, um se desgarra, cai no vício logo cedo. Por que isso acontece? Por que umas nascem numa extrema miséria que não tem nem um bercinho lá para colocar o corpo dele, né? E outros nascem aí numa opulência, cheio de dinheiro, cheio de condições, né? E outros casos também que a gente pode dizer, por que crianças morrem, às vezes, numa tenra idade, na infância ainda, né? E outros
vivem muitos anos, às vezes são centenários, vivem tantos anos. Intrigante tudo isso, vocês não acham que é? Olha que interessante esses porquês. Bom, mas existe, como nós dissemos, as pessoas têm curiosidades, elas buscam querer saber o que é que está acontecendo. E surge lá as respostas, né? Então vamos lá. Uns dizem que tudo é obra do destino de cada um. Cada um tem o destino e segue esse destino e não tem o que fazer. Outros dizem que a questão, principalmente da saúde e da doença, são explicadas pela genética. Aí outros já falam que é vontade de Deus. Ó, é vontade de Deus, fica quieto, não tem o que discutir. Para a gente, um Deus meio ingrato, um Deus que faz isso, né? Bom, são tudo opiniões que até certo ponto válidas. Porém, para aqueles que creem na justiça de Deus, são respostas incompletas. Então vamos ver, vamos analisar cada uma dessas respostas aí. Ó. Para aqueles que dizem que é obra do destino, o que é o destino? Destino é algo determinado, seja por Deus ou seja pelas leis naturais. É a sorte, é o que há de vir. Está escrito, não tem o que se fazer. Se a gente acreditar no destino, a gente tem que entender que o destino não poderia ser obra do acaso. Se não é obra do acaso, então alguém pré-estabeleceu esse destino. Ao pré-estabelecer esse destino, ele vai fazendo uns bons e outros maus, né? Quem faz isso não é justo. Se quem pré-estabelece por Deus, nós estaremos diante de um Deus injusto. Ser injusto, ele não é Deus, né? Seria um Deus autoritário, o que não é concebível para os atributos do Criador. No caso da genética, a genética, ela não deixa de ser uma lei da natureza. Não deixa de ser, né? Se é uma lei da natureza, ao influir, ela age obedecendo às leis naturais. Ela é fruto das leis. Nós somos frutos das leis naturais, né? E a lei natural é criada por quem? Por Deus. O homem não cria nada, né? O homem apenas descobre as maravilhas e através dos seus porquês. Daí fica novamente a questão: teria Deus um ser perfeito criado uma natureza imperfeita? E ainda com a possibilidade de influir desordenadamente nas nossas vidas? Se foi, qual a finalidade disso aí? Qual a finalidade? A terceira situação, que buscam explicações para os porquês, é dizer que é vontade de Deus. É uma outra forma, né? É atribuir a vontade de Deus. Deus quer assim e pronto. Não se discute, é a vontade dele e acabou. Para mim, entre todas, me parece a mais absurda, tá? Nós estaríamos diante aí de um Deus completamente inconsequente, né? Se a gente acredita que Deus é justo, que ele é superior a tudo, tem que entender que essas diferenças acontecem sem que ele esteja cometendo injustiça. Se é da vontade dele, essas diferenças não podem ser algo injusto. Não tem como ser, né? Se a gente afirma que Deus é Pai e sabe o que faz, não satisfaz o raciocínio nosso de consciência do nosso século XX. Não, Deus é Pai, ele sabe o que faz. Não se acomoda mais dentro das nossas consciências, né? Afinal de contas, que vontade mais atrapalhada é essa, né? Deus não cria mistério para nós. Ele nos dá as condições de descobrir os segredos da natureza, é outra coisa. Pelo contrário, ele nos dá inteligência para que a gente consiga discernir o que é certo e o que é errado, e a gente acaba tirando as nossas próprias conclusões. Pois muito bem. O que se dizer, então, das diversidades de aptidões? É um fenômeno muito intrigante para todos nós, que o ser humano não consegue explicar. Não consegue explicar de onde que vem essa diversidade entre seres humanos, que foram educados da mesma maneira, todos educados da mesma maneira. E uns têm tendências, capacidades naturais,
às vezes de forma precoce. Na tenra idade, já consegue desenvolver cálculos matemáticos, tocar instrumentos difíceis, como nós estamos vendo esses meninos aí na tela. E diversas situações, no canto também, enfim. Aí a gente pergunta, no caso da precocidade que nós estamos vendo aí, é possível explicar isso pela genética? É possível explicar isso porque seja uma obra do destino? É possível explicar que é a vontade de Deus, levando-se em conta que ele é justo? Umas crianças já em tenra idade conseguem fazer prodígios que a gente, às vezes, de muitos anos de estudos, não consegue. E não são crianças criadas em ambientes diferentes, não, às vezes, um próprio ambiente. Tá? Vejam bem, outra questão que mexe com a nossa racionalidade é com o destino nosso depois da morte física. Nós temos religiões que acreditam que depois da morte, a pessoa boa vai para o céu e lá desfruta dos gozos eternos, né? Uma vida contemplativa, lá, né? Só tocando harpa, né? Aquilo lá. E a pessoa má, o que acontece com ela? Vai para o inferno e vai sofrer as penas eternamente. Eternamente. Há outros religiões até respeitáveis, que acreditam que após a morte a alma permanece no túmulo e fica ali esperando o juízo final, quando então ela vai ser julgada. Há religiões que dizem que depois da morte a gente dorme, depois de dormir também fica ali aguardando o juízo final, só vai acordar quando chegar o juízo final. E só depois é que terá o prêmio do céu ou inferno. E o pior de tudo isso é que se vive dentro de uma religião dessa, você cristaliza a mente espiritual e quando você desencarna, você vive exatamente aquilo que você cristalizou. Nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos que são levados lá, que estão lá no cemitério do lado do corpo, aguardando. Outros que estão literalmente dormindo. Aí quando você leva numa reunião mediúnica, o que está acontecendo? Eu não posso acordar, tem que esperar, já é o juízo final. Por quê? Ele cristalizou essa informação durante a vida em que ele viveu, né? Estaria lá esperando. Aí vem aquela pergunta. Seria possível que uma média de 70, 80, 90 anos aí, vivendo aí em ambientes bastante adversos e às vezes ambientes até perversos, a gente conseguiria nesse curto período atingir um estado que nos fizesse digno de um céu eterno ou de uma condenação eterna? Será que seria suficiente? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Um pai e uma mãe, quando vê um filho que comete um erro, o que faz? Chama atenção. Se ele persiste no erro, o que faz? Pune. Aí, qual é o intuito do pai e da mãe, físico, hein? Nós, encarnados, o pai e a mãe, de punir esse filho? É fazer só com que ele sofra? Não. A intenção é de fazer com que ele aprenda o modo correto de viver, de se portar na vida, né? Agora, vejam bem, alguém de nós, se somos seres imperfeitos, condenaríamos o nosso filho para sempre, para o resto da vida dele, só por ele ter cometido uma falha, e às vezes num período de inexperiência, que não estava amadurecido para a vida ainda? Nós faríamos isso? Não faríamos. O nosso sentimento de pai, de mãe, não faria isso para o filho, um castigo até o fim da vida, por um erro, às vezes, pequeno cometido lá. Aí a gente pergunta, por que Deus, sendo perfeito, daria para a gente somente uma chance? Em 70, 80, 90 anos. E a partir dali, já definiu, ó, filho, você não foi bom, vai para o inferno e é o resto da eternidade você vai ficar por lá. Com relação a esse tipo de análise, vamos ver aí o que nos disse Jesus. Olha lá, ó. Lá em Mateus, ele fala para a gente assim, ó, se vós, pois, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Então, vejam bem, nós estamos analisando o fato de um pai dar coisas boas para os filhos. Se um pai, nós que somos maus, na palavra de Jesus, damos coisas boas aos nossos filhos, o Deus que é perfeito não daria coisas boas para nós? Só que nós estamos diante de aparente injustiça aos nossos olhos, né? Aí, analisando aí com a razão, nós havemos de concluir que Deus está por trás de tudo o que acontece na vida, absolutamente, e nem poderia ser diferente, né? Mas a sua perfeição jamais permitiria injustiça, como a gente acabou de analisar. Como a gente explica, então, tudo isso aí? Na verdade, aplica a sua justiça através de uma lei superior, que nós chamamos de lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação é uma lei da física. Quem estudou, né, deve lembrar que ela é a terceira lei de Newton. Newton foi um matemático, um físico que viveu no século XVII, e ele dizia, na sua terceira lei, que era: a toda ação há uma reação oposta de igual intensidade. Toda ação há uma reação oposta de igual intensidade. Como a gente já viu, as leis de Deus são únicas. Não há uma lei para a ciência e uma lei discordante para o espiritualismo, para as religiões, né? E Jesus conceituou muito bem essa lei de ação e reação quando ele falou: a cada um é dado segundo as suas obras. Olha como nós estamos começando a fechar, né, o nosso entendimento a respeito de toda a diversidade que a gente estudou até agora, desses porquês. Enfim, é uma lei que é colocada em prática através das múltiplas existências que nós temos. Olha que interessante que é. E o que são as múltiplas existências? Nós chamamos ela de reencarnação. E, na visão espírita, a reencarnação é uma oportunidade que Deus concede a seus filhos. Para quê? Essa oportunidade. É uma correção para que a gente possa reparar os nossos erros. É a mesma coisa que a gente faz com nossos filhos. Nós vamos dar a ele uma punição para que dentro daquela punição ele vai aprender. Olha, você vai ficar uma semana sem o seu celular, porque você fez isso. Ele vai aprender que não pode fazer mais para não ficar mais sem o celular. E conosco é algo mais ou menos parecido assim. Então, a finalidade é que para a gente reparar os nossos erros que são próprios das nossas imperfeições. Nós não fomos criados simples e ignorantes, então nós haveremos de evoluir com os nossos próprios esforços. Nós somos artífices do nosso próprio destino. Aquilo que acontece conosco é resultado dos nossos próprios atos. Com os nossos próprios esforços, as diversas encarnações, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos chegar de volta aos braços do Criador. Em momento algum, em todas essas situações adversas pelas quais a gente passa, em algumas encarnações, frutos da lei de ação e reação, né, de nossas próprias imperícias, em momento algum nós perdemos o auxílio do Criador. A vinda de Jesus foi um desses grandes auxílios que ele nos oferece para o entendimento das nossas situações, as vicissitudes que a gente passa pela vida. E as 3 revelações que nós estudamos são também situações que Deus mostra a presença entre nós, nos auxiliando, mas cada um é responsável pelos seus atos. Justo, né? É algo realmente divino. Bom, Allan Kardec ele foi bastante racional quando ele teceu comentários a respeito dessa pluralidade das existências que nós chamamos de reencarnação.
A certa altura ele disse assim, ó, que se não há reencarnação, a gente não tem mais do que uma existência corporal. É claro, se não tem reencarnação, eu morri, acabou, né? Se a nossa existência corporal ela é única, a alma de cada criatura deve ter sido criada por ocasião do nascimento. Se nós temos uma encarnação só, né? Se fosse dessa forma, a alma, cada geração de um novo corpo, uma nova alma. Seria assim, certo? A não ser que a gente admite que a alma já existia antes do nascimento, né? Até porque não tem um meio termo. Ou ela existia, ou ela é criada no ato do nascimento. Daí surgem os nossos porquês. Veja bem, se a alma existia antes do corpo, mesmo sem reencarnação, a gente pergunta, o que era essa alma antes do nascimento? O que era? Estava onde? Fazendo o quê? Se ela existia antes do nascimento, sem a reencarnação, qual que era a situação dela? Por que estava lá parada? Certo? Essa alma lá, que estava lá esperando o momento para encarnar, não reencarnar, para encarnar, ela tinha consciência naquele momento de si mesma? Né? Porque se ela não tinha consciência, era como se ela não existisse. Né? Ela tinha, assim, uma individualidade, essa individualidade era progressiva, era estacionária, afinal ela estava lá fazendo o quê? Como é que estava? Né? Se é que ela existia antes do nascimento. Enfim, se existia ou não antes do nascimento, se a gente considerar uma única encarnação, nós vamos voltar àquela injustiça que nós vimos aí nos tópicos anteriores. Tá certo? Bom, então vamos lá. A gente pergunta, qual que é a filosofia ou a religião que pode, assim, dentro do seu entendimento, diríamos assim, né, equacionar essa questão sem se valer das leis daí das vidas sucessivas? O Espiritismo, que traz para nós essa lógica, ele demonstra que essas discrepâncias ocorrem, né, devido a desvios que a criatura comete. Agora, os desvios não podem permanecer, senão ele não vai evoluir. Se eu erro, se eu cometo alguns desvios e não corrijo, eu nunca vou evoluir. Nunca vou evoluir. Por isso, esses desvios precisam dos reajustes perante a justiça de Deus, perante as leis de Deus. Né? Então, os nossos porquês não encontram resposta em momento algum sem a gente analisar a questão da pluralidade das existências. Daí, a gente reconhece que a reencarnação é a única doutrina capaz, é a única, não existe para nós, eu não conheço outra situação, é a única doutrina que é capaz de explicar aquilo que sem ela é inexplicável. Até agora não conseguimos uma explicação sem ela, né? É a única que é altamente consoladora, porque ela está em conformidade rigorosa com a justiça de Deus, né? E nos faz a gente entender de uma forma bastante racional as diferenças que a gente enxerga e que nos causam, assim, muito desconforto, pelo menos para mim causa, eu tenho a impressão que em cada um de vocês também. E ela é a única, a reencarnação, que é uma tábua de salvação que Deus nos concede na sua infinita misericórdia. É ali que é uma prova realmente dessa misericórdia divina. E é justamente onde a gente se agarra para vencer essa dificuldade que nós temos de entendimento. Então, eu acho que hoje a gente desacreditar as vidas sucessivas, a pluralidade das existências, ou reencarnação, como a gente chama, é, no mínimo, afirmar que Deus é injusto. Tudo bem? Aí tudo bem, alguém gostaria de fazer algum comentário, ninguém levantou a mãozinha, e eu só vou tomar uma aguinha aqui, no aguardo
se alguém quer fazer algum comentário, senão a gente continua. Tá bom. Então tá bom. Espero que Márcia... Pois não, Márcia, fica à vontade. Márcia, você levantou a mão? O espírito, antes de reencarnar, ele faz a sua escolha, não é isso? Sim. Sim. Nós vamos ver no decorrer do estudo situações. Há situações em que ele faz escolha, às vezes não. Às vezes não. Então, aí, por exemplo, a genética. A genética é comprovada pela ciência, né? Certo. Ela Que influi. nós temos uma carga genética com a gente. Certo. Aí lá, antes da gente reencarnar, então a gente vem para cá, a gente vem e aí a gente... Como que é isso? Essa genética e já é uma opção do espírito reencarnar num corpo que já carrega uma genética que vai acarretar uma doença ou uma morte precoce, uma coisa assim? Muito É uma coisa, é muito legal. que me intriga. Não, muito legal o seu questionamento. Aí, a gente precisa entender que a genética, ela seria assim um ato até insano, vamos dizer, a gente negar que a genética influi em nossas vidas. Ocorre que nós trazemos um magnetismo daquilo que nós geramos numa encarnação anterior, que cria um padrão dentro do nosso perispírito. Na reencarnação, essa sintonia vai atrair ali a formação do zigoto, ali, do óvulo, com o espermatozoide, que vai ter as situações que vai gerar aquilo pelo qual a gente quer passar. É uma questão de atração, de magnetismo já gravado no nosso próprio perispírito na reencarnação. Tá? É legal, é um assunto bastante profundo. Naquele livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que ele analisa isso com bastante profundidade e que no decorrer aqui da nossa aula ainda a gente vai comentar alguma coisa sobre isso aí, mas assim, bem superficialmente. Mas a rigor é isso aí, viu, Márcia? A gente já traz impresso no perispírito. O perispírito é uma espécie de uma forma que vai compor o novo corpo. E ele vai se utilizar daquilo que a genética oferece para essa composição. Certo? Tá, então, João, obrigada. Então tá. Então vamos lá. Ó. Então vamos ver, então, nós já estamos agora conscientes, né? Que a pluralidade das existências... Opa, deixa eu clicar aqui outra vez, senão ele não vai. Agora vai. Né? Então vamos ver como é que isso se processa. A pluralidade das existências, como nós vimos, ela dá através da reencarnação, né? Como a gente já comentou. Mas, a rigor, o que é a reencarnação? A reencarnação é o processo do espírito de volta a um novo corpo, né? Um corpo diferente daquele que ele teve na encarnação passada. Então, através da reencarnação, o espírito vai viver muitas vidas, né? E aí, nessas muitas vidas, ele passa por provas, vai pagar por erros cometidos. E Deus, na sua infinita justiça, não condena ninguém eternamente pelos seus erros. Ao contrário, ele vai sempre nos dando as oportunidades. Daí a gente entender que, na prática, com conhecimento de causa, né, que faz o bem, que traz felicidade, enquanto o mal nos traz sofrimento, não necessariamente numa mesma encarnação. Tá? O bem nos traz a felicidade e o mal nos traz o sofrimento. Por isso que a gente vê no início aquele porquê que pessoas, às vezes maldosas, passam uma vida inteira e não tem sofrimento nenhum. Mas isso ele carrega consigo, que vai trazer consequência para uma outra encarnação. A consequência, ela sempre acontece, mas a escolha é sempre nossa. Deus nos dá a liberdade da gente agir. E o destino, como a gente fala, é aquilo que foi traçado pela gente, a gente mesmo.
Como diz, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Tudo isso em harmonia com a justiça divina. Bom, nós aprendemos que nós somos criados simples e ignorantes. E a gente há de tornar, aos braços do Pai, espíritos puros. Então fica a pergunta: quantas encarnações são necessárias para se tornar um espírito puro? Se alguém souber, levanta a mão e me conta, porque eu não sei. Tá? Outra pergunta que alguém pode levantar a mão e me contar, porque eu também não sei, é quantas encarnações nós já tivemos. Tá? Vejam bem, a reencarnação ela é um processo contínuo. Dificilmente a gente, eu acho que não tão já, pelo menos, a gente vai saber quantas encarnações a gente já passou, e nem tão pouco quantas a gente haverá de ter ainda, né? Pelo menos, enquanto a gente não for espírito evoluído, essa possibilidade acho que não existe, né? Até porque o número de encarnações para se a gente tornar espíritos puros depende da velocidade com que cada um de nós vai implementar. Quanto mais a gente agir no mal, a gente vai atrasando cada vez mais essa caminhada. São encarnações, 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 que vai a gente estacionando ali e não avança, né? Bom, o importante é que nós já sabemos quem eu sou. Eu sou um espírito imortal. De onde eu vim? Eu vim nas mãos de Deus, simples e ignorante. Mas não é possível saber o longo caminho que já percorreu. E sei também para onde eu vou, de volta aos braços do Pai. Certo? Bom, e em quanto tempo isso? Na velocidade que eu imprimir, vai depender de cada um. Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Bom, na verdade, a reencarnação é coisa de espírito, não é verdade? Foi o espiritismo que, quando foi codificado por Kardec, que inventou esse negócio de reencarnação. Correto? Errado. Errado. Não é verdade. O conhecimento da reencarnação, ele não é exclusivo da doutrina espírita. Inúmeros povos já analisavam a vida através da reencarnação. Nós temos aí os Vedas, há 6.000 anos antes de Cristo, já tinha lá o cântico, o famoso cântico da imortalidade. O budismo, lá, uns 6 séculos praticamente antes de Cristo, né? Falava que o sofrimento humano visava buscar iluminação. O hinduísmo, no Egito já se falava que a criança, antes de nascer, já viveu, né? E a morte não é o fim. Aí na Grécia, com Pitágoras, né? E quando Cristo esteve entre nós, a ideia da reencarnação já existia. E se a gente pegar o evangelho dele, em momento algum ele condenou a ideia da reencarnação. Olha, ó, as tradições religiosas cristãs também falam disso aí, ó. Olha lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, olha o que diz ali, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a maldade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração. Tá? Isso aí é bom até a gente conversar alguma coisa desse texto aí, porque existe algumas traduções imperfeitas do Antigo Testamento que fala que eu puno a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. O que na tradução real não é assim. Ele pune na 3ª ou 4ª geração. Seria mais um ato de injustiça de Deus, algum ato que meu pai praticou, eu e minhas filhas serem punidos por aquilo que meu pai praticou. O que ele quer dizer aqui? Na 3ª ou na 4ª geração. Porque na 3ª ou na 4ª geração, eu já passei um período, né, desencarnado, já estou pronto para retornar. Aí, na 3ª ou 4ª ou na 5ª geração, eu retorno, e aí eu vou ser punido por Deus por aquilo que eu fiz. Eu consegui me fazer entender isso aí? Então, o Êxodo diz que nós somos punidos na 3ª ou 4ª geração. É lá na frente, quando a gente já estiver retornando. E aí, nós temos também, no livro de Jó,
esse texto aí, quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela voltarei de novo. Olha lá no Antigo Testamento. E em Jeremias, antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Bom, então vamos em frente aqui, ó. No Novo Testamento, já as informações de Jesus. Nós temos lá em João 3:3, né? Onde ele diz para a gente, ó, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olha aí, ó. É numa passagem lá com um diálogo com Nicodemos, né? Que Jesus assevera isso aí, que se não nascer de novo não vai conseguir ver o reino dos céus. E na outra passagem, ele afirma que João Batista é Elias. Se João Elias já tinha desencarnado, só poderia ser o Elias reencarnado, né? Olha o que ele diz aí, ó. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Aí os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Olha que interessante. Então, a ideia de reencarnação antiga passa pelo Antigo Testamento dos cristãos e entra também no Novo Testamento dos cristãos. Meus amigos, existem outras ideias que competem aí com a reencarnação, né? Esse conceito de múltiplas existências. Nós temos aí a metempsicose, que seria a volta do espírito no corpo de um animal. E também nós temos a ressurreição, que seria a volta da alma ao mesmo corpo que ela habitava antes. Então vamos a gente analisar essas ideias aí. Primeiramente, a gente tem que considerar que reencarnação não pode ser confundida nem com a metempsicose, nem com ressurreição. Tá certo? Então tá bom. Então vamos analisar rapidamente cada uma dessas situações. A ressurreição. A ressurreição seria a volta ao mesmo corpo em que se habitava anteriormente. Ou seja, aquele corpo que eu habitava antes da morte, eu volto a habitar esse corpo. Isso chama-se ressurreição. É um processo, meus amigos, que, pela ciência, é impossível. Ele é impraticável. Seria necessário que a gente derrogasse as próprias leis da natureza, né? E essas leis que nós sabemos que elas são imutáveis, né? Não tem como derrogar essas leis. Porque depois da deterioração do corpo morto, fica impossível a gente resgatar a vitalidade desse corpo para que ele possa abrigar novamente essa alma. Por quê? Porque as células que compõem o corpo, o nosso corpo hoje, são compostos por células que já compôs outros corpos em outras vidas, em outras encarnações. Há uma reformulação dos corpos através dos mesmos átomos, das mesmas células. Então, para eu formar o mesmo corpo meu depois da minha desencarnação, eu vou ter que deixar de formar outros corpos, porque nós temos que dividir as mesmas células. Fica praticamente impossível. Muitos acreditam que a ressurreição acontece e confunde elas com a letargia e a catalepsia, que são situações que não têm nada a ver com a morte física, né? Na catalepsia, os músculos do ser humano eles ficam rígidos e paralisados e se confundem com a morte. Quando ele retorna, ele ressurgiu, ele ressuscitou, porque estava morto e ressurgiu. E na letargia também. Aí é um estado profundo de consciência, né? É uma inconsciência profunda, que também chega a se confundir com a morte. A metempsicose, que seria aquela teoria que aceita a possibilidade da volta do espírito desencarnado no corpo de animal, é uma teoria que já foi muito aceita lá pelos povos do passado. Parece que até entre os egípcios havia essa crença, né? Mas ela não pode ser aceita hoje, principalmente pela doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita afirma que o espírito nunca regride, nem moral e nem intelectualmente. O progresso atingido, ele permanece com a gente como um patrimônio espiritual.
ou nós ou estacionamos ou evoluímos. Jamais nós regredimos. E isto é lógico e é bastante irracional. Afinal, para o espírito progredir, não pode reencarnar num corpo que não lhe dê a estrutura fisiológica básica para ele progredir. Imagina no nível que nós ainda somos espíritos inferiores, mas nós já temos um avanço, nós já temos uma conquista espiritual de padrões morais, né, de conhecimentos. Imagina a gente reencarnar no corpo de um animal irracional. Que possibilidade nos daria de evolução? Nada. Nós estaríamos ali praticamente estacionado, parado. Né? Então, para a doutrina espírita, essa possibilidade já não existe. De outro lado, a reencarnação não lembra absolutamente nada de ressurreição ou metempsicósica. Por quê? Porque ela é volta do espírito desencarnado em um corpo material, um novo corpo material. Porém, como é que se processa isso? Através da concepção do nascimento natural em um novo corpo. Um novo corpo. Bom, e como é que se processa essas encarnações? Sempre em corpos humanos. É assim que a doutrina espírita entende a reencarnação. Ela se processa, é realmente a volta do espírito, mas num outro corpo. A vida verdadeira nossa é espiritual. O corpo fica, a gente volta para lá. E jamais a gente retrogradaria num corpo de um animal. Bom, então vamos ver as características da reencarnação. Vejam bem, o espírito que está desencarnado, ao habitar um novo corpo, quando ele retorna, ele não altera a sua individualidade. A nossa individualidade, ela é sempre nossa. Nós somos individualidades. Nós somos sempre um espírito único. O espírito desencarnado, ele é sempre o mesmo. E como a gente viu, são vários nascimentos e várias mortes, mas apenas do corpo. O espírito é único e imortal e individual, certo? O espírito vive sempre novas experiências. Essas novas experiências vão se agregando àquelas que nós já adquirimos em outras encarnações. A coisa vai se acumulando. E ela não se perde jamais, porque é uma individualidade. Veja lá o que diz a questão 150 do Livro dos Espíritos. Olha lá. Ó. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Olha a resposta dos espíritos. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Pensemos um pouco. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo, vai na escola, matemática, português, faz prova, vestibular, para depois jogar tudo fora. O acúmulo da matéria, sim, porque a matéria fica, o espírito vai. Mas o conhecimento, a abstração do conhecimento, ela não pode morrer com a gente no túmulo, não é lá o lugar dela. Tá? Bom, mas aí com certeza fica uma pergunta meio chatinha que eu acho que muita gente já fez, né? Por que é que a gente não recorda nessa encarnação aquelas lembranças daquilo que nós vivemos em outras encarnações? Né? A gente poderia dizer simplesmente que o processo da reencarnação envolve o esquecimento das existências passadas. Simples, não é verdade? Está explicado. Não está. Por que envolve esse esquecimento? Por que eu reencarno e não lembro nada lá do que aconteceu? Né? Não seria melhor a gente lembrar do que fez para a gente poder corrigir aquilo que a gente fez de errado? Vejam bem, se houvesse essa recordação, estaria muito, mas muito prejudicada essa nova oportunidade que nos é dada para a gente modificar o nosso comportamento, para se fazer reconciliações ou recomeço de jornadas. Né? Seria
como se acontecesse uma continuidade daqueles desacertos, tudo aquilo que a gente viveu na vida passada. Essa lembrança de vida passada, se a gente tivesse como uma continuidade, ela poderia trazer de volta o nosso orgulho e até, às vezes, exaltar ele ainda mais do que a gente já tem de orgulho em nossas vidas. Poderia trazer humilhações, muitas atitudes nossas seriam cerceadas. Como seria a minha convivência com alguém, né, que eu tivesse prejudicado numa encarnação anterior, que eu tivesse tido alguma desavença, se a gente se lembrasse? Eu posso estar convivendo com um amigo, com alguém dentro da minha família, alguém que eu tive uma desavença lá atrás. Seria apenas uma continuidade. Da mesma forma que quando a gente desencarnou, a gente não se conversava, continuaria não se conversando aqui, a possibilidade de reconciliação estaria elevado quase a zero outra vez, né? Então, o que acontece? A gente não lembra, mas Deus nos dá às vezes, algumas recordações, e a gente percebe isso através de algumas inclinações nossas, alguns gostos apropriados, algumas aptidões inatas, como nós falamos, algumas crianças que já nascem, né? Mesmo nós adultos, nós podemos ter algumas aptidões que revelam alguma coisa. Certa vez perguntaram para o Chico, Chico, como é que eu faço para saber a minha encarnação passada? Ele falou assim, ó, é simples, é só você analisar as suas inclinações, as suas aptidões, e você vai ter uma ideia daquilo que você foi na encarnação passada. Cirúrgico, né? Muito cirúrgico. Então vamos lá. Ó, de outro lado, gente, a gente precisa entender que esse esquecimento não apaga em nós características profundas adquiridas como valores e experiências, tá? Valores que a gente adquiriu em encarnações passadas, isso não apaga. Por isso que a gente vê pessoas que nascem em ambientes hostis, pessoas bondosas, pessoas que vivem uma vida de doação, de fraternidade em ambientes hostis. Em compensação, famílias religiosas que têm o evangelho desde pequeno, alguém lá já revela uma atitude assim bastante de revolta, de maldade, né? Então, por isso, os valores, eles ficam guardados, isso aí a gente não apaga. O espírito reencarnado, ele sempre é guiado pelos valores e essas experiências que são adquiridas e que não são esquecidas. Esses valores é que nos dá a base para que a gente possa discernir o que a gente vai fazer. E o aprendizado que a gente realizou dá a base para as nossas aptidões e para os nossos talentos. Certo até aí? Tudo o que nós trazemos de forma oculta, ela norteia a nossa vida. Ela vai nortear a nossa vida. Bom, dá para a gente começar a entender as diferenças que a gente analisou no começo da aula, ou ainda está difícil para a gente entender? Eu acho que dá também para a gente entender que essas diferenças não podem ser apenas uma questão de genética e nem obra de um destino pré-determinado. Acho que já deu para a gente entender alguma coisa. Alguém gostaria ainda de fazer algum comentário ou vamos adiante? Um questionamento? Vamos aí. Eu acho que deu para a gente entender isso aí, ou não. A questão dos porquês daquelas diferenças que nós falamos no início da aula. Pois muito bem. Agora a gente vai entrar mais ou menos numa forma assim bastante superficial, não dá para aprofundar, porque o tempo também, nós já estamos aí já às 9 da noite, naquilo que a Márcia questionou ali. Vejam bem, como é que se processa a reencarnação? A reencarnação ela pode ser desejada, ela pode ser planejada e ela pode ser apenas conduzida. Então, o que é isso? A reencarnação desejada, ela acontece com os espíritos superiores, vamos dizer assim. Esses espíritos desejam, né, a reencarnação
e fazem eles próprios o seu planejamento reencarnatório. Eles mesmos, eles são espíritos superiores, eles conseguem se entender e se planejar, já se conhece o nível do seu padrão vibratório. Isso acontece com os espíritos superiores, geralmente em situações que eles vêm de missão. Às vezes são espíritos que às vezes nem precisam reencarnar, né? Ou vêm aqui para algum tipo de prova ainda, mas já tem uma condição de ele mesmo se planejar. A outra essa é a desejada, né? A outra é aquela que é planejada. Ocorre com quem? Com os espíritos medianos. Eu quero acreditar, né, que eu, e como vocês, estamos mais ou menos aí dentro desse quadrante aí dos espíritos medianos, né? Aqueles que o planejamento precisa ser feito junto com espíritos superiores. São aqueles espíritos que já têm uma consciência, um encaminhamento, mas ainda não conseguem fazer o seu planejamento, analisar o que fez em outras encarnações. O que eu preciso agora para não cometer aqueles mesmos erros que eu fiz lá. Então, os espíritos superiores auxiliam nessa análise, né? Mas a consciência é sempre do espírito reencarnante. Eu sei de uma história de uma mãe que teve uma filha que desencarnou, acho que ela devia ter ali em torno de 20 anos, tal, né? E ela procurou Chico. Chico, por que aconteceu com a minha filha isso? Ele aí parou, pensou, com certeza a Mano deve ter dito alguma coisa para ele. Ele falou: olha, isso foi uma bênção para sua filha. Mas como uma bênção, filho? Eu perco minha filha com 20 anos de idade e você me fala que é uma bênção? Olha, nas últimas 3 encarnações, ela se suicidou com 21 anos de idade. Se suicidou com 21 anos de idade. E foi dada a ela a oportunidade de desencarnar sem o suicídio, porque ela já estava isso cristalizado na mente espiritual. Muito provavelmente ela desencarnaria outra vez e iria aí piorar a sua situação espiritual. Então, se vocês percebem que são reencarnações planejadas, mas que o espírito não tem condições de se planejar. Então, ele tem o auxílio dos espíritos superiores. E a terceira é essa que é conduzida, é aquela que é levada de uma forma compulsória. É aqueles casos em que o espírito não tem sequer a consciência, porque, como eu disse, na planejada, os espíritos superiores nos auxiliam, mas a consciência é do espírito reencarnante. Já na conduzida, o espírito não tem sequer essa consciência para uma análise juntamente com alguém. E isso ocorre muitas das vezes, por uma simples sintonia. Tá? São espíritos que perderam a condição de uma autoanálise. E eles ocorrem numa sintonia. De repente, alguém ali surgiu uma gravidez, o espírito por perto, numa sintonia, né, acaba efetuando essa encarnação aí, sem um planejamento, uma coisa mais aprimorada. André Luiz fala que isso ocorre apenas com a aproximação, que é a sintonia entre a gestante e o reencarnante. Mas por ali, passou e, vamos dizer assim, chegou, passou, colou, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Enfim, são essas 3 situações que podem ser, que são características da reencarnação. A desejada, que o espírito tem condições de planejar, a planejada, que se é efetuada com o auxílio dos espíritos maiores, e a conduzida, que é aquela que às vezes os próprios espíritos maiores não têm como planejar e leva ele compulsoriamente ali, e às vezes só por uma questão de sintonia já ocorre ali a reencarnação. Agora, em tudo isso, é bom a gente lembrar que, seja qual for a situação, nós estamos sempre contando com a proteção de Deus e com o auxílio dos espíritos que se dedicam a essa tarefa de auxiliar, tá? Aqueles que nós chamamos de os nossos anjos da guarda. Muito bem. E o que é erraticidade, que é uma palavra muito usada na questão da reencarnação? O que é? Erraticidade é aquele período em que nós passamos no plano espiritual.
Desencarnou, até a nova encarnação, é aquilo que nós chamamos de erraticidade, que é um intervalo entre uma e outra encarnação. Nesse período, é exatamente aquilo que nós comentamos no slide anterior. O espírito vai recobrando as suas capacidades, tudo aquilo que teve na encarnação anterior, vai a sua consciência lhe trazendo o que foi que ele fez, e aí vai começar planejamento para uma futura encarnação. Bom, na questão 224, tem lá uma pergunta que Kardec faz, de quanto tempo são esses intervalos entre uma encarnação e outra? Aí os espíritos respondem que são muito variados, né? Pode ser de poucos meses até milhares de anos. Não existe aí um limite pré-estabelecido de espera. Está lá no próprio Livro dos Espíritos, né? Agora, ele não é perpétuo, ele pode se prolongar, como falou, ele pode ser até milhares de anos, mas ele não é perpétuo. Uma hora, ele vai acabar voltando. Esse senhor que nós estamos vendo aí, o senhor Hernando Guimarães Andrade, ele foi engenheiro, foi parapsicólogo, foi um grande espírita brasileiro, desencarnou no início aí do século XXI, acho que 2003, né? E ele examinou diversos casos de reencarnação e colheu muitas informações de pesquisadores do mundo. E aí ele fez algumas pesquisas, se baseou em algumas informações daquele livro roteiro do Chico Xavier, Psicografia de André Luiz. E ele deduziu matematicamente que o tempo médio aí gira em torno de 250 anos, né? Que é uma média entre as encarnações, que vai dar aí umas 4 encarnações por milênio. Veja bem, isso é dedução dele, não é regra. Não é regra. O próprio Livro dos Espíritos diz que não existe uma regra para isso. Mas isso é bom para a gente entender que a gente não pode brincar com uma encarnação. Porque se a gente estiver dentro de uma média, nós vamos ter possibilidade de retornar aqui daqui 250 anos. Então, a nossa evolução só vai ser retomada, em média, daqui 250 anos. Por que nós vamos brincar com essa nossa encarnação atual? Vamos levar a sério, né? Eu sei que não é fácil, eu também sei isso aí. Bom, agora vamos falar na questão das evidências que comprovam a reencarnação. Bom, os estudos que existem aí são muitos, né? E todos eles têm estudos sérios, né? Vamos ver algumas evidências, por exemplo. Pessoas que espontaneamente se lembram de reencarnações passadas. Tem. Nós falamos que isso não é possível. Não é possível como regra. Mas existem aquelas que, de repente, têm aquele lapso e se lembram de uma reencarnação passada. São fatos que acaba depois indo lá pesquisar e vão ver, comprovar, é verdade. O que ela falou é verdade, né? Aqueles fatos que a pessoa não teria condições de conhecer. Mas ela cita, olha, eu vivi em tal lugar, assim. Vai lá ver, é verdade, que aquilo existiu. Quem já ouviu falar de regressão de memória, através da hipnose, né? Também traz evidências. Na regressão, a pessoa é levada até a sua vida intrauterina e depois a sua vida antes da vida intrauterina. E ela conta casos da vida anterior da pessoa. Então, são evidências. E também aquelas terapias de vidas passadas, que nada mais é do que a regressão, mas com o objetivo de uma cura psicológica. Enfim, são exemplos que provam, né, são evidências da existência da reencarnação. Ainda como prova da reencarnação, nós vamos só relembrar rapidamente aqui as informações que nós tivemos na aula passada, né? Como que usamos essas informações para comprovar a existência do espírito. E hoje as mesmas informações nos servem para comprovar que esses espíritos reencarnam, que eles têm vidas sucessivas. Olha, nós temos aí esse Ian Stevenson, ele é um canadense, ele tem um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, onde ele analisa crianças de até 10 anos, aquelas crianças que insistem que é uma outra pessoa, que viveu em outro lugar, dá pormenores, né, local, núcleo familiar, objetos guardados, eles vão lá descobrir e é verdade. E esse
e canadense, escreveu esse livro contando 20 casos desse aí de crianças até 10 anos de idade. Esse outro professor aí, Emendra, ele é indiano, né? E ele descreve mais de 1.100 casos de lembranças, de frutos de análise, de experiência dele, de pesquisa de 25 anos. 25 anos. São casos analisados com um método científico mesmo, que não tem como negar os fatos que ali ocorreram. Esse outro livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? É um psiquiatra também, esse Brian Weiss, acho que ele é americano, não tenho certeza. E ele publicou esse livro, que não é um livro espiritualista, ele tem a finalidade de desenvolver nas pessoas um poder curativo, né, de terapias de vidas passadas que nós falamos. Né? Ele tem esse trabalho. E desse trabalho ele tirou os elementos para constituir esse livro aí. Eu sei que ele conta muitas histórias de pessoas que ele curou com essas terapias de vidas passadas, e conta nessas histórias aí, e são pessoas do mundo inteiro que procurou ele e conseguiu isso aí. E, por fim, esse filme aí, que nós já comentamos também, é uma história real, Minha Vida na Outra Vida, que é uma mulher que tinha sonhos, fazia os desenhos e tal, e aí descobriram que era numa cidade na Irlanda, e ela morava, acho que morava nos Estados Unidos, eu não sei, eu sei que não era na Irlanda, era outro país. Aí foram lá na Irlanda para ver, e não é que a igreja de lá era exatamente o desenho que ela fazia. Ela contava enfim, depois vocês assistem o filme, eu não vou estragar o final para vocês aí, tá bom? Mas olha, estamos chegando no final. Veja bem, vamos só analisar rapidamente a finalidade da reencarnação. Para que ela existe? Qual a finalidade dela? Tá? Não tem outra explicação, nós já conversamos, ela é o único meio que é capaz de propiciar para a gente uma forma constante de evolução para o espírito, que nós somos espíritos, nós não somos corpo, né? É uma forma do espírito angariar novas experiências, o que seria praticamente impossível esse volume de experiências ser angariado numa única encarnação, vivendo 70, 80, 90 anos, ou às vezes desencarnando com 10 anos de idade, com 15, ou com 2, né? Seria impossível. E o principal, pelo fato do espírito ser imortal, ele possibilita a consolidação daquelas conquistas espirituais que nós já tivemos. A gente vive isso através das provas, elas vão se consolidando cada vez mais. E elas são também um elemento que nos auxiliam a corrigir as nossas imperfeições. Essa busca de correção de erros, nós chamamos de expiação, que vem do latim expiatione, que significa castigo em latim. Ou seja, o espírito reencarna para expiar os seus erros, para corrigir, uma forma de castigo para ele corrigir. Portanto, a expiação, ela é uma alavanca que move o espírito naquela nossa caminhada da perfeição. Agora perguntamos, a reencarnação é só expiação? Não, a gente só vem aqui reencarnar para poder pagar por aquilo que a gente fez? E nesse pagamento a gente aprender? Não, ela também uma prova, ela também uma provação. Já as provações não é pagamento de erros, ela é experiências, como nós falamos, que vai sedimentar na nossa mente espiritual essas conquistas do próprio espírito. As provas cristalizam no espírito aquelas experiências que nós já vivemos. Então, a expiação, ela está relacionada com o passado. A gente prova, expia, paga aquilo que fez no passado. Já a prova, ela está relacionada ao futuro, porque ela sedimenta em nós aquilo que nós vamos ter de bom para a gente na nossa vida futura. Certo? Bom, como a gente já viu, só uma existência é impossível para o espírito adquirir o bem ou o mal, né? Para auxiliar no nosso progresso, Deus nos concede
o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para a gente pensar e agir. O uso desse livre-arbítrio provoca reações, justamente dentro das nossas leis, dentro da lei de ação e reação que nós já vimos. O que acontece? Uma escolha infeliz vai gerar o quê? Vai gerar expiação. Ela inibe a nossa liberdade temporária para que a gente possa corrigir os erros, para que a gente possa corrigir as imperfeições, para que a gente possa reeducar e auxiliar o próprio espírito na evolução. Trata, na verdade, de um reajuste nosso com as leis divinas. Se nós fizermos alguma coisa em desacordo, nós fizemos em desacordo com a lei divina. E a expiação é para nos colocar de volta nesse trilho aí. Tudo controlado pela lei de causa e efeito ou de ação e reação. Tá bom? Vai, dessa forma, reeducar o espírito dentro do melhor para ele utilizar o melhor no seu livre-arbítrio. Bom, e as provas têm por finalidade impulsionar o progresso. Nós não falamos que as provas têm a ver com o futuro? Ela afasta, às vezes, o espírito da inércia, da acomodação. Porque às vezes a gente evoluiu, está bem, acomoda, e aí passa, vem uma encarnação, 2, 3, várias encarnações, e aí nada, não sai daquilo ali. Então aparece uma prova, alguma coisa, alguma dificuldade, algum desafio, para que dá aquele né, vamos dizer assim, aquele pontapé para que a gente saia da onde a gente está. Aquele aluno rebelde, preguiçoso, então vem ali e pô. Então, as provações também podem ser difíceis, como as expiações, mas por intermédio dela que o espírito é colocado em situações que vai mexer com ele, vai fazer, opa, anda aí, bicho, você parou no tempo, não pode parar. Né? Enfim, ela acaba criando para a gente oportunidade de trabalho, para melhoria, são experiências que vão sedimentar, né? E, geralmente, são aquelas provas que nos faz melhorar a paciência, a tolerância, o amor, a fé, né? A perseverança. Em muitos casos, a questão de perseverança. A pessoa começa, para, né? E tudo isso em meio a algumas dificuldades que são criadas para a gente. Expiação? Pagar? Não. É provas que vai dar aquele impulso para a gente. Tá? E com isso a gente vai adquirindo virtudes. Bom, por fim, a gente pergunta, há justiça na divina na reencarnação ou não? Há justiça ou não? Bom, eu acho, gente, que ficou claro que é impossível a gente compreender a justiça divina sem a ideia da reencarnação. Injusto seria para o espírito somente uma vida. Não haveria tempo numa encarnação só para a gente reparar os erros e nem transformar as nossas imperfeições. E não haveria transformação e o nosso progresso estaria deveras comprometido. Certo? E para terminar, e as diferenças de oportunidades? É possível compreender essas diferenças dentro da justiça divina? Sem a reencarnação, meus amigos, nós teríamos elementos propícios para o ateísmo questionar a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade de oportunidades que nos é dada completa-se numa outra vida. Ou está sendo completado nessa. A desigualdade, portanto, ela não existe, ela é aparente. A reencarnação, para finalizar, ela faz da criação divina um elemento de harmonia, faz um elemento de justiça e de amor. Em todos os lugares e em todos os momentos no universo. No universo. Tá? Nós vamos estudar, não na próxima aula, na outra, a diversidade dos mundos habitados. Então, nós vamos ver que a reencarnação, ela faz da criação divina, que a criação divina é universal, né, um elemento de harmonia, de justiça, de amor em todos os lugares do universo e em todos os momentos.
Sem a reencarnação, meus amigos, nós estaríamos diante de um tribunal de injustiças eternas. Não condiz com a justiça divina. Certo? Muito obrigado pela companhia. Está aí o espaço mais uma vez aberto para quem deseja fazer seus comentários, suas perguntas. Olá, Marcinha. Pois não, bem? Ai, desculpa. Eu cliquei aqui sem querer. Desculpa. Ah, tá. Mas se quiser falar, fique à vontade. Ah, não, tá tudo certo. Obrigada. Tá bom, então. Tá bom. Então eu vou parar a apresentação e a gente vai agora aumentar a tela aqui. Os amigos estão todos aí. Espero que ninguém esteja dormindo, tá? Tomara mesmo. Ficaria feliz que não tivesse ninguém dormindo. Jennifer, por favor, menina, fala para a gente aí. Então, teve uns tempos que eu ouvi falar sobre transmigração de alma. O que você falaria para a gente sobre isso? Transmigração de alma? Isso. Transmigração. Olha, se a transmigração que você fala for, assim, entre mundos habitados, ela existe, é possível, né? Aquele livro A Caminho da Luz cita a transmigração de espíritos do planeta Capela, que passou um momento mais ou menos igual a esse que nós estamos passando na Terra, e que o planeta está vivendo um momento de evolução, deixava de ser provas e expiações, de vivendo uma evolução planetária. E alguns espíritos ainda estavam rebeldes, não estavam acompanhando a evolução, estava prejudicando essa evolução do planeta. Então foi dado a eles uma reencarnação, uma transmigração aqui para o planeta Terra, né? E passaram a reencarnar aqui diversas vezes, e eles traziam alguns conhecimentos, né, intuitivo, ajudou muito na época em que nós ainda vivíamos nas cavernas, e aos poucos foram retornando para lá já espíritos um pouquinho melhores. Isso que nós podemos chamar de transmigração, se é isso que você está falando. Isso existe sim, entre mundos habitados existe sim. Se a gente pegar na nossa história, a história geral, a história estudada mesmo na escola, nós vamos ver que na evolução nossa, nós vimos um período que nós vimos evoluindo, de repente, nós tivemos uma evolução assim, a questão de... nós temos a questão aí de... deixa eu dar um recado para a Karina. Karina está entrando. Karina, aguarda, nós vamos ter uma reunião depois agora, o pessoal nessa mesma sala, logo depois que terminar a aula. Vocês não tenham pressa, não, que o pessoal que estiver entrando vai aguardar. Viu, Karina? Aguarda um momentinho, a gente faz a nossa reunião daqui a pouco. Bom, então, se a gente perceber, a gente vai ver que nós tivemos na nossa história geral uma evolução. De repente, a questão de uns 15 mil anos atrás, nós tivemos uma evolução rápida. De repente, o homem inventou o tecido, domesticou animais, criou a sua própria agricultura, porque antes vivia-se nômade, eles se cobriam, nós nos cobrimos com pele de animais, e a evolução aconteceu rapidamente. E acredita-se que foi nesse período em que houve essa transmigração desses espíritos lá do planeta Capela para nós. Mas, se é que existe algum deles aqui entre nós ainda, muito poucos, a maioria já retornou, evoluiu, e o planeta lá já está bem à frente do nosso aqui. Isso que talvez seria o que você quer saber de transmigração. Não tem nada a ver com reencarnação, nada a ver com isso. Não, é porque o que eu tinha ouvido falar era sobre, por exemplo, eu morri hoje, né? Eu desencarnei hoje, e aí, logo depois, eu já apareci em outro corpo. Eu lembrava de tudo que tinha acontecido na minha vida, tudo, só que aí eu transmigrava em outro corpo. Tipo, eu estaria em outro corpo vivendo não sei se era para viver outra vida, sei lá, era tipo alguma coisa assim, sabe? Aí por isso que eu perguntei. Não, isso não. A volta ao corpo físico se faz com a geração de um novo corpo. Um corpo vivo não recebe outro espírito. Tá, entendi. Porque, veja bem, se eu sair do meu corpo hoje
espírito, eu, João Groja Júnior, sair do corpo em espírito para você, vamos supor que você estivesse desencarnado para você entrar, não é possível. Porque a partir do momento que eu me desliguei célula a célula do meu corpo, ele morre, não há possibilidade de nova ligação. Essa ligação só se faz com o nascimento de um novo corpo. Entendi. Tá bom? Existem essas teorias aí, mas a doutrina espírita não aceita isso aí, não. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Luzia, quer falar, Luzia? Flávia? Ô, Flávia, obrigado pelo carinho, filho. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer comentário? Senão a gente vai... eu vou desligar a gravação, nós vamos fazer a prece final e a gente fica aí o convite para a próxima aula, que vai ser boa, talvez melhor que essa. Ninguém mais fala, não? Então tá bem. Então deixa eu ligar aqui.